Graça e paz, irmão Geraldo. Glória a Deus. Que bom falar contigo, irmão Geraldo. Louvado seja o nome de Cristo que vive e reina para todos sempre. Nesse horário que eu estou gravando esse vídeo, que esse vídeo vai a todo o Brasil, que esse vídeo percorre todo o Brasil para saber e entender a graça de Deus. Essa graça que salvou o meu intelecto, o meu entendimento. A graça que me socorreu, que me deu o entendimento da palavra. Lia-se a palavra e não entendia. Quando eu passei a ler as cartas paulinas que Cristo me revelou, eu passei a entender quão insondável são estas palavras para nosso espírito, que alimenta o nosso espírito. Você passa a entender, a temer melhor ao Criador. Como diz o irmão, a graça, ela não é libertinagem. A graça, ela traz uma transformação dentro da alma, que a alma é emoção, o coração é emoção. E você que conhece o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo, você passa a entender a verdadeira, genuína palavra quando você conhece a graça. Quando eu comecei a entender a graça nessas cartas paulinas, eu cheguei a ficar quase louco, porque tudo que eu pregava no sistema religioso não batia com as cartas paulinas. As cartas paulinas superavam tudo aquilo que eu ensinei durante 20 anos. Eu, como ungida presbítero no sistema, professor de escola bíblica dominical durante 15 anos, dando estudo ali daquelas revistas, vindo mastigada com a tese dos teólogos, que não traz entendimento, traz confusão para o seu espírito, porque o seu espírito verdadeiramente não entende a graça de Deus. Mas quando você é iluminado, quando os teus olhos é iluminado, você passa a entender o que é o Evangelho da Graça. Nós sabemos que as cartas aos Efésios, no capítulo 1 do livro dos Efésios, no versículo 18, o apóstolo Paulo tem falado dessa maneira: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Meu Deus, quando eu li essa mensagem, quando eu li essa palavra, eu falei: Jesus, que isso, meu Pai? Que palavra inefável, que palavra transformadora, que palavra salvadora. Eu que vivi 10 anos no sistema também sendo tesoureiro, cobrando dízimo, daquelas pessoas idosas, aquelas pessoas aposentadas de idade. Quando eu lembro disso hoje, corta o meu coração, porque é uma lei maldita. Os que querem estar debaixo da lei estão debaixo de maldição. E eu fui levado para o psicólogo depois que eu conheci essas cartas paulinas. A minha família não entendeu até hoje, minha família continua indo para o sistema. Mas eu não questiono, eu deixo que a vontade do Espírito não é por força nem por violência, mas por agir do Espírito. Eu creio que a minha família ainda vai entender a graça de Deus. A graça vai chegar até elas, porque o meu testemunho está sendo grande no meu lar. Constantemente lendo a palavra de Deus, a Bíblia, e entendendo mais a graça de Deus. Eu prefiro ficar com Cristo, não com o sistema. Eu prefiro ficar com Cristo, não com o demônio lá do 28 de Ezequiel, que eu falava que era o demônio. Eu prefiro ficar com Cristo, não com o demônio no capítulo 14 de Isaías, que eu também dizia que lá era o demônio. Eu prefiro ficar com Cristo. Eu prefiro ficar com Cristo, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o Deus desse século também falava que era o demônio. Eu prefiro ficar com Cristo. Eu prefiro ficar com Cristo, que eu também falava que potestade, principado também era demônio. Eu prefiro ficar com Cristo. Eu prefiro ficar com Hebreu 2,14, que diz lá que o próprio diabo foi aniquilado. Nem existe como ser de cauda. Lá o apóstolo Paulo estava falando da lei
Aquele diabo era lei, porque era a lei de condenação e de morte. E Cristo nos libertou da condenação e de morte. Eu quero falar para todo o Brasil, você que está na graça, continue nessa graça, reverenciando a Cristo como o autor e consumador da nossa fé. Graça e paz todo o Brasil. Um abraço, irmão Geraldo.